Shalom Lekulam. Venho primeiramente pedir desculpas a todos vocês. Havia anunciado a publicação de um vídeo na última quarta-feira, mas, por imprevistos, não foi possível. Agradeço a compreensão e o apoio de todos, o vídeo está pronto. Toda Rabá. Shalom Lekulam. Sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo especial, onde vamos mergulhar em um resumo claro e inspirador do livro de Números, em hebraico chamado Bemidbar. Prepare-se para conhecer as histórias, os ensinamentos e as lições que marcaram gerações. O livro de Números, conhecido em hebraico como Bamidbar, no deserto, é o quarto livro da Torá e narra a jornada dos israelitas pelo deserto, desde o Sinai até as planícies de Moabe, as portas da Terra Prometida. Abrangendo cerca de 38 anos, o livro combina histórias de fé, rebelião, leis e a soberania de Deus, mostrando como ele guia, corrige e prepara seu povo. O título Números vem dos 2 censos realizados, que contam as tribos de Israel. Números capítulo 1, dos versos 1 ao 46, capítulo 26, dos versos 1 ao 65. No segundo ano após o Êxodo, Deus ordena a Moisés um censo das 12 tribos, exceto os levitas, que são contados separadamente para servir no tabernáculo. Números capítulo 1, dos versos 1 ao 46, capítulo 3, dos versos 14 ao 39. As tribos são organizadas ao redor do tabernáculo, com os levitas no centro, simbolizando a presença divina. Números capítulo 2, dos versos 1 ao 34. Leis sobre pureza, ofertas, o voto de Nazireu. Números capítulo 6, dos versos 1 ao 21. E a bênção sacerdotal. Fiquem com um trecho dela. Números capítulo 6, dos versos 22 ao 27. Yevarechecha Adonai veishmerecha Yair Adonai panav Eilecha vichuneka Yisa Adonai panav Eilecha veyasem lecha shalom. Números capítulo 6, dos versos 22 ao 27, são estabelecidas. A narrativa termina com a consagração do tabernáculo e a preparação para a marcha. Números capítulo 7, dos versos 1 ao 89, capítulo 10, dos versos 1 ao 10. A jornada começa com a saída do Sinai, guiada pela nuvem de Deus. Números capítulo 10, dos versos 11 ao 36. Porém, o povo frequentemente se rebela. Rebelião em Taberá. Os israelitas reclamam das dificuldades, e Deus envia fogo como julgamento em Números, capítulo 11, dos versos 1 ao 3. Murmuração por comida. Desejando a comida do Egito, o povo recebe codornizes de Deus, mas também uma praga. Números capítulo 11, dos versos 4 ao 35. Rebelião de Miriam e Arão. Eles questionam a liderança de Moisés, e Miriam é punida com lepra. Números capítulo 12, dos versos 1 ao 16. Os espias em Canaã. 12 espias exploram a terra prometida, mas 10 trazem um relatório pessimista, levando o povo à rebelião. Deus condena aquela geração a vagar no deserto, exceto Josué e Calebe. Números capítulo 13, dos versos 1 ao 33. Capítulo 14, dos versos 1 ao 45. Rebelião de Coré. Coré e seus seguidores desafiam Moisés e Arão, sendo engolidos pela terra. Números capítulo 16, dos versos 1 ao 50. Balaão e Balaque. O rei moabita Balaque contrata Balaão para amaldiçoar Israel, mas Deus o faz abençoá-los. Números capítulo 22, dos versos 1 ao capítulo 24, dos versos 1 ao 25. Depois, os israelitas caem em idolatria em Peor, influenciados por moabitas. Números capítulo 25, dos versos 1 ao 18. Um novo censo registra a nova geração. Números capítulo 26, dos versos 1 ao 65. Deus dá instruções sobre essa divisão da terra. Nomeia Josué como sucessor de Moisés. Números capítulo 27, dos versos 12 ao 23. E estabelece leis sobre sacrifícios, votos e conquistas. Números capítulo 28, dos versos 1 ao capítulo 30, dos versos 1 ao 16. Capítulo 32, dos versos 1 ao 42. O livro termina com as filhas de Zelofeade recebendo herança, um marco de justiça divina. Números capítulo 36, dos versos 1 ao 13. O livro de Bamidbar guarda inúmeras curiosidades, mas para este estudo escolhi 3. Acredito que essas 3 curiosidades podem surpreender você. A primeira é de Balaão, o profeta das nações, e a jumenta que falou. No meio do deserto, caminhava Balaão, montado em sua jumenta.
Ele era um profeta famoso, procurado por reis que queriam moldar seus destinos. Mas naquela estrada, algo estranho aconteceu. A jumenta parou de repente, desviou do caminho, prensou o pé de Balaão contra a parede e depois caiu no chão. Irritado, tomado pela fúria, Balaão começou a espancá-la. E foi então que o impossível aconteceu. A jumenta falou. Com uma voz clara, ela questionou: "Por que você me espanca? Não fui sempre fiel a você?" Naquele instante, os olhos de Balaão se abriram e ele viu. Diante dele, um anjo com espada desembainhada bloqueava o caminho. Uma cena desconcertante. Um profeta, cego para o espiritual, e um simples animal, capaz de enxergar o invisível antes do homem escolhido. A segunda é as serpentes ardentes e o símbolo da cura. No meio da longa jornada, o povo de Israel se rebelou. O deserto, o maná, a rotina, tudo se tornara motivo de reclamação. Então, como juízo, uma ninhada de serpentes venenosas se espalhou pelo acampamento. Mordidas fatais, gritos de dor. O medo tomou conta. Mas em meio ao caos, surgiu uma ordem misteriosa. Moisés deveria erguer uma serpente de bronze sobre um poste, e quem fosse mordido deveria apenas olhar para ela. E o milagre acontecia. Instantaneamente, a vida retornava. Não havia remédio, não havia antídoto, apenas um olhar de fé. O deserto se tornava palco de uma cena que marcaria a história. A cura não vinha das mãos humanas, mas da obediência a um gesto que desafiava a lógica. E a última, os espias e os gigantes esquecidos. Quando 12 espias foram enviados para observar a terra prometida, o que viram parecia de outro mundo. Uvas tão grandes que precisavam de 2 homens para carregar um único cacho. Uma terra fértil, transbordando de abundância. Mas havia algo mais. Homens gigantescos, descendentes dos Anaquins. Guerreiros colossais que pareciam invencíveis. 10 espias trouxeram o medo. Perto deles, éramos como gafanhotos, disseram. Apenas 2 mantiveram a esperança. O resultado foi devastador. Por causa das palavras de 10 homens, toda uma geração foi condenada a vagar 40 anos pelo deserto. Não foram os gigantes que venceram Israel. Foi o medo, foi a narrativa. Assim como no passado, o maior inimigo que enfrentamos é a história que contamos a nós mesmos. Que possamos escolher coragem, não medo, em nossa jornada. Josué. Aonde está Moisés? Shema Israel, Adonai, Elohenu, Adonai Erad.